Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 4. Eu vou trabalhar um texto que vocês conhecem bastante, que é a mulher samaritana, mas eu quero trabalhar ela num contexto missionário, até porque nós sabemos da história e vemos que depois que Jesus teve um encontro com essa mulher, ela então se tornou a evangelista de Samaritana, ou dos samaritanos. Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler, irmãos, então, a história se passa do verso 1 ao verso 42. Eu quero dar ênfase aqui ao verso 35, por enquanto, e nós vamos fazendo a leitura à medida que vamos entendendo o texto. Verso 35 diz assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para colheita. Amém? Depois nós vamos trabalhar esse texto todo. Eu quero só destacar, como eu disse, essa frase que Jesus disse, abram os olhos. O que Jesus está dizendo é, percebam, se liguem, acordem, vejam ao seu redor, percebam e vejam os campos. Antes disso ele disse, vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá colheita? Jesus está olhando então a realidade daquelas pessoas, daqueles plantadores, daqueles agricultores, daqueles camponeses, e todo homem do campo sabe. A gente que se aventura às vezes fazer com a plantação, eu lamentavelmente quero dizer que meu pé de pimenta morreu. Não sei o que aconteceu, a formiga comeu tudo. O meu pé de manjericão ficou só no talinho. Agora me falaram que se colocar pó de café, a borra de café que sobra, as formigas não vêm. E é verdade, está começando agora dali. Falei até para Marcão, tire as pimentas que nós vamos perder. Foi a sorte de tirar, o pé morreu de jogar fora. Paguei R$16 no pezinho. Perdi. Plantei quiabo. E plantei quiabo comprando a semente e comprei quiabo da própria semente do quiabo seco. Agora que está nascendo, dá 1 ou 2 pezinhos do quiabo, mas da semente do quiabo seco já nasceu antes. A melancia, quero dar uma boa notícia que está se alastrando. Olha, logo teremos melancia. Eu não entendo nada, irmão, de plantar. Meu negócio é pregar, é falar. Mas a gente se aventura a semear. Só que se você plantar fora de tempo, não nasce. Se você não souber o solo que planta, não vai. Comprei cebolinha e coentro. A cebolinha e coentro eu comi e a raiz eu plantei. Da raiz do coentro não nasceu nada. A da cebolinha começou a nascer e a formiga comeu. Eu não sabia que formiga comia cebolinha. Não sabe nada, irmãos. Mas se você perguntar para um homem do campo, ele sabe qual é a terra, ele sabe como é que faz, se é com leira, se é na semente. Eu não sei se eu planto a semente funda. O coentro veio no pacotinho milhares de sementes. E eu fui colocando na cova. Num só buraquinho nasceu milhares, porque eu coloquei muita semente. Era para colocar só 2. Eu vai saber. Olha aí, ó. Pena que vocês que estão em casa não estão vendo essa instrução. Daqui a pouco eu vou dar um microfone para você ensinar. E Jesus está dizendo aqui no verso 35, vocês não olham, não dizem, daqui 4 meses haverá colheita? Jesus está dizendo, vocês conhecem do dia a dia, mas eu quero que vocês olhem para outro tipo de plantação, olhem para os campos, vejam, eles já estão prontos. Eu admito, eu sou um fiasco como plantador, mas a melancia vai dar. Melancia, não é possível, né? Que não dê. A gente joga às vezes a semente de mamão, nasce um pé sem querer, querendo não nasce. Como é que pode isso? Jesus está dizendo, vocês conhecem do seu dia a dia. Aliás, Jesus sempre nas suas pregações, ele usa, ainda hoje conversando com Rita, falando, né? Cadê Ritinha? Tá ali. Ainda hoje falando, né, Ritinha? Quando Jesus diz assim, olha os campos, olha aí. Ele dá exemplo dos pássaros
que não plantam, não guardam em celeiros, e o Pai do céu os alimenta. Jesus olha para aquelas flores do campo e diz: olha as flores. Nem mesmo Salomão, no alto da sua glória, se vestiu tão belo como essas flores, que hoje são bonitas, secam e morrem. Não tem voz mais valor. Jesus usava as referências do campo. Nós estamos no campo missionário Itapecerica, e lá a sala de aula dos adolescentes chama-se Sala do Cajueiro, porque é debaixo do pé de cajueiro mesmo. É claro que nós sofremos uma interferência, porque cada moto que passa, cada pessoa que passa, os meninos olham, interfere um pouco no aprendizado, mas é ali debaixo do cajueiro. É ali, sentindo a brisa, olhando se a formiga não está pegando. Ou seja, Jesus tinha essa sala de aula no campo. É maravilhoso pregar no campo, porque a gente também, de certo modo, se sente como Jesus pregava, no campo. E Jesus está chamando a atenção. Os campos estão maduros para colheita. E é nessa visão sobre colheita, Jesus vai destacar um pouco mais. Deixa eu ler aqui a partir do verso. Vamos ler a partir do verso 1, que a gente sabe a história toda. Vamos lá. Verso 1 do capítulo 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Que João, ele está falando aqui, João Batista. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo discípulos e batizando mais discípulos do que João o Batista. Embora, verso 2, não fosse Jesus que batizasse, mas seus discípulos. Mas batizavam em nome, né? Quando o Senhor, então, ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galiléia, cerca de 54 quilômetros. Era-lhe necessário passar por Samaria. Nós já falamos, quem não conhece essa história, tem que lembrar que o caminho de Samaria não era o caminho escolhido pelos judeus. Quem sai da Judéia para ir para a Galiléia, ou seja, do sul para o norte, nunca iria escolher o caminho pelas montanhas. Você está em Jerusalém, mais ou menos a 800, 900 metros de altitude. Você desce, então, a Jerusalém, vai em direção a Jericó, que fica justamente às margens do Jordão, um lugar mais verde. Se precisar, tem água, dá para tomar banho, tem árvores frutíferas. Então, eles descem da montanha, descem de Jerusalém, vão até Jericó, e em linha reta vão margeando o Jordão até chegar no Mar da Galileia, até chegar na Galileia. Não tem porquê você sair de Jerusalém, desce uma montanha, sobe outra montanha, desce uma montanha, sobe uma montanha, até chegar em Samaria, que é no alto de uma montanha. Samaria é uma região montanhosa, já muito próximo ali da Nazaré. Montanha, pedra seca, poeira, não tem nada lá. Mas Jesus disse aqui que era necessário. Como era necessário? Era necessário porque lá tinha um objetivo. Lá tinha alguém e uma comunidade a ser alcançada. Não era necessário no sentido porque era o caminho, era a rota dele. Aqui nós já temos o primeiro entendimento, primeira lição. Para fazer missões, muitas vezes nós vamos ter que andar em lugares difíceis, mas é necessário. Muitas vezes nós fazemos um percurso por comodidade. É meu caminho, é meu roteiro. Tá bom. Lembra-se que o pastor Marcelo Freitas ontem disse que quando Jesus diz vão, ele quer dizer, enquanto vocês vivem, vão fazendo discípulos. É verdade que nós podemos aproveitar, enquanto eu estou na faculdade, enquanto estou falando com a minha vizinha, enquanto eu estou na fila do pão, eu vou aproveitar todos os momentos. Paulo disse, pregue em tempo e em fora de tempo. Ok. Mas eu quero chamar atenção, irmãos, para aqueles lugares que são mais distantes, difíceis, aonde quase ninguém vai. Porque é tão bom pregar para uma plateia que está como vocês aqui, olhando para mim atentamente. Mas quer ver a dificuldade? É você parar alguém na rua. Tentar conversar com alguém na rua, fazer um contato, um ponto de contato com alguém. Falar com uma plateia que não quer ouvir. É difícil.
É difícil, precisa usar algumas técnicas. E Jesus disse que era necessário passar por Samaria. Verso 5, olha a sua Bíblia. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera ao seu filho José. Ali havia um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Sim, Jesus cansava. Sim, Jesus era um ser humano. 100% homem, 100% Deus. Ele se cansou e sentou ali à beira do poço. Isso se deu por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia, sol a pino. Meio-dia aqui na Bahia é quente, irmãos? Claro que é. Menos no sul, está todo mundo de blusa lá. Um abraço aos paranaenses, aos catarinas, aos gaúchos que estão ali com muito frio. Ontem eu recebi uma ligação do Paraná, do pastor Paulo Gardaz, um abraço ao meu tio Paulo Gardaz, pastor da Assembleia de Deus. Estava com muito frio, e disse, meu tio, eu estou com o ar-condicionado ligado a 16 graus. Não é possível que nós estamos todos encasacados. Pois é. Jesus chegou no poço, chegou na cidade de Sicar e era meio-dia. Vocês não têm noção do que é estar no meio do deserto ao meio-dia. E ele senta então para se cansar. Verso 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dei-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então, nesse momento em que Jesus senta, a lógica cronológica diz que Jesus sentou e provavelmente os discípulos falaram, Jesus, fique sentado aqui, deve ter uma coberturinha, né, por causa do poço, e nós vamos então um pouco mais adiante na comunidade. Por que esse poço não fica na cidade? Porque nenhum dos poços ficavam no meio da cidade, por causa da contaminação. Aliás, até hoje assim, né? Esse poço, sabe quem cavou, irmãos? O que o texto diz? Quem cavou esse poço? Jacó. Lembre-se que Jacó, depois que teve o encontro, a luta lá, aliás, encontrou seu irmão e depois teve a luta com o anjo, ele então entrou nas terras de Israel e ele entra justamente ali numa intercessão, vindo então da Jordânia, que hoje é território da Jordânia, ele passa pelo Jordão, justamente onde o leito é bem pequenininho. Lembra-se que a luta que ele teve foi nas margens do rio. E ele passa então agora nessa terra e ele faz um poço em Sicar. Ele cava esse poço. Então esse poço aqui é muito histórico. Aliás, os arqueólogos já acharam esse poço. Existe toda uma proteção. E acreditem, irmãos, tem água lá naquele poço até os dias de hoje. Assim como também a fonte que fica lá em Jerusalém. Existe água até hoje, extremamente gelada, puríssima. Corre desde a época que o rei Davi disse aos seus valentes, eu queria tanto que alguém pudesse pegar daquela água gelada. Lembra dos valentes? Que eles foram até o território inimigo só para trazer água para o rei Davi? Davi, claro que não tomou água, disse, eu não vou desperdiçar água do sangue, né? Mas o que eu quero dizer é que o que nós estamos lendo aqui existe, é real, não é só uma historinha, está lá até hoje. Nisso veio uma mulher, diz o verso 7, uma samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dei-me um pouco dessa água. Os seus discípulos então não estavam lá. Verso 9, a mulher samaritana perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água de beber? Por que ela faz essa exclamação? Primeiro, que os judeus não gostavam dos samaritanos. Já estava errado Jesus ali. Para início de conversa, eles não se davam. Porque os judeus entendiam que os povos samaritanos eram um povo mestiço. Durante a guerra, o povo de Samaria foi levado e os babilônicos, então, tomaram conta e tornaram ali a capital. E ali houve uma mistura. Todos os homens foram retirados, ficando apenas as crianças e as idosas. A terra foi ocupada por um povo estrangeiro. As casas, a propriedade, as plantações foram tomadas. E mais do que isso, à medida que as crianças, as menininhas, foram crescendo, se casaram com o povo mestiço e se tornou um povo judeu mestiço. Eles então tiveram que literalmente trazer ali um sacerdote e eles foram ensinados com a cultura
babilônica e com a cultura dos judeus. Então, os judeus entendiam que isso era uma abominação, era uma contaminação, e, portanto, não era bom se misturar com aquele povinho. Mais um aprendizado, abre parênteses para um aprendizado. Às vezes nós, os crentes, fazemos acepção de pessoas. Fazemos acepção cultural. Fazemos acepção social. É pobre, é rico. Nós queremos apenas trabalhar com aqueles que são iguais a nós. O povo precisa ser alcançado. Todos precisam ser alcançados. Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Mas a gente não quer mexer com o doente. Jesus andava no meio de prostitutas, bêbados. A gente não quer andar. Eu não estou dizendo, irmão, se misturar. Eu sempre, quando faço isso, eu preciso fazer essa ressalva. Andar para que você seja a luz. Para que você seja o sal. Povo que fique pelas calçadas, se não fosse o projeto Madrugada com Deus, não, muitos deles não seriam alcançados. Os drogados, os dependentes, têm que ser alcançados. Precisam ser alcançados, precisam ouvir o Evangelho. Mas se você não quiser ter contato com quem bebe, com quem é dependente químico, com quem é ladrão, com quem é traficante, com quem trai, com quem rouba, com quem... Vai pregar para quem? Para santo, é? É esses que precisam. Jesus disse, era necessário que eu passasse na Samaria. E aquela mulher, então, estranhou um judeu, e pior, falando com uma mulher. Os judeus não falam com mulheres. Talvez os samaritanos não tinham dificuldade, mas um judeu falando com uma mulher sozinha, e ela acha isso muito estranho. E o texto faz questão de colocar entre parênteses, não sei se na sua Bíblia está ali, entre parênteses, dizendo, pois os judeus não se dão bem. E o texto aqui é bem bonzinho, né? Ele diz, não se dão bem. Os judeus odiavam os samaritanos. Por consequência, os samaritanos odiavam também os judeus. Claro, se você me tratar mal, naturalmente que eu não vou morrer de amores por você, porque eu estou sendo tratado mal. Um pouquinho mais adiante, verso 10, Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você teria pedido água dele e receberia água viva, disse a mulher no verso 11, Senhor, não tem como tirar água do poço, o poço é fundo, de onde conseguir essa água viva? Note que na expressão dela, ela está duvidando, ela está dizendo, Senhor, que água viva que o Senhor vai me dar? O Senhor está aí, primeiro que o Senhor está pedindo água, você está com sede. Não? Se o Senhor tivesse como tirar água, o Senhor nem me pediria. O Senhor está aí me pedindo água e agora está dizendo que vai me dar uma água viva. O poço é fundo e o Senhor não tem como tirar água. É um bate-papo tão legal. Às vezes nós precisamos desse ponto de contato. A estratégia de Jesus é fantástica, pedir água. Não estou dizendo para você bater nas portas pedindo água, mas se for o caso, é uma boa estratégia de qualquer maneira. Essa semana eu retirei na caixa de correio a conta de água, falando em água, né? E tirei uma cartinha feita à mão. Vocês já receberam uma cartinha dessa? Dos Testemunhos de Jeová. Escrita à mão. E eu me senti, no primeiro momento, alegre, no segundo momento, envergonhado. Envergonhado. Alguém teve que parar e escrever. Porque não foi digitado, não. Hoje eu vi minhas anotações escritas à mão também. A pessoa teve que parar e escrever. Show, né? Eu não vou nem tecer comentários aqui, mas é uma boa estratégia. Jesus usa a estratégia do bate-papo. Só que Jesus está falando das coisas do alto e ela está falando das coisas da terra. Para que você possa ser um bom evangelista, para que você possa começar a discipular, para que você possa começar a ter crédito, você precisa ter um ponto de contato. Então, se eu sei que fulano gosta de futebol, eu vou falar de futebol. Fulano gosta de música, eu vou falar de música. Jesus fazia assim. Vamos começar a pensar. Nós, os crentes, falamos do quê? De Bíblia, de coisa de crente. A gente fala do nosso mundo. Mas quando você olha para fora e você precisa ir para fora, você vai ter que achar um ponto de contato.
Jesus aqui senta, é claro, irmãos, que ele podia pegar aquela água. Era Deus sentado no poço. Mas ele pede água, e ali começa uma conversa. O Senhor não tem como tirar a água, diz ela, o poço é muito fundo, pois aonde conseguir essa água viva? Verso 12, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus dá a resposta, verso 13, Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Ela entendeu isso? Ela disse amém? Vamos ver o que ela disse? Verso 15, a mulher disse, Senhor, dê-me dessa água. Aí você pensa, pronto, ela entendeu tudo. Para que eu não tenha mais sede e não precise mais voltar aqui tirar água. Ela estava pensando no aqui e agora. Nós também às vezes fazemos isso. Nós queremos a ajuda de Deus e queremos ser abençoados por Deus para cessar as nossas lutas aqui e agora. Todas as vezes que nós oramos, coloque a mão na consciência e pensa, dos pedidos que eu faço, dos pedidos, da relação enorme que nós fazemos ao Senhor. Senhor, me ajuda nisso, Senhor, me abençoe nisso, Senhor. Qual desses pedidos é para abençoar o próximo? Qual desses pedidos, Senhor, me dê mais força para que eu possa ir mais longe? Senhor, me dê mais dinheiro para que eu possa doar mais. Me dê... Qual desses pedidos? A gente quer força para dor parar, para não sei o que acontecer. Nós sempre somos assim. Aquela mulher, irmãos, ela estava dizendo, pô, então me dê essa água. Me dê essa água, porque eu não aguento mais vir buscar água meio-dia. E nós sabemos por que ela vinha meio-dia. Porque essa mulher tinha uma vida e um testemunho terrível, até mesmo entre os samaritanos. O povo samaritano não tinha conduta exemplar. E ela, pior. O texto vai dizer que ela tinha muitos maridos, Jesus vai dizer aqui na conversa. Então ela não podia vir às 6 da manhã, às 5 da manhã, quando o sol está bem fresquinho, quando as donas de casa, então, vão lá buscar água, e aí as amigas se encontram, quem sabe nas ruas, e vai aquela mulherada toda com as latas na cabeça. Eu aqui fico imaginando, né? Se é que tinha lata na cabeça, mas enfim, iam buscar água e voltavam junto conversando. Era um momento, inclusive, social, de bater um bate. Mas ela não podia ir junto com essas mulheres. Aquelas mulheres não queriam ela lá. Pecadora, tinha 5 maridos, e com medo, porque daqui a pouco vai tomar o meu marido também. E ela então tinha que ir meio-dia, enquanto suas esposas estavam então preparando a comida, ou servindo a comida para os seus filhos e seu marido, ela olhava para a rua, não tinha ninguém, é agora que eu vou. E ela chega lá e encontra aquele homem, aquele judeu, pela roupa, pela vestimenta, pela forma, ela já viu que era um judeu. E ela se admira, por que esse judeu está falando comigo? E agora está me oferecendo uma água? Ele está dizendo que se me der uma água, essa água vai ser tão boa que eu nunca mais vou ter sede. Eu quero essa água. É uma oferta muito boa. Ó, Senhor, me dê dessa água para que eu não tenha que mais sede e nem precise voltar para tirar a água. Verso 16, ele lhe disse, vá, chame seu marido de volta. Em outras palavras, você não entendeu nada. Eu estou te propondo vida eterna. Eu estou te propondo algo maior, mas você só está olhando as suas limitações. Você só está olhando o aqui e agora. Vai lá, chama seu marido e volte. Verso 17, ela diz, eu não tenho marido. Respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. De fato, você já teve 5. E o homem com que você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é uma verdade. Ela não confessa o seu pecado. Ela apenas constata, ela diz, eu não tenho marido. É quase em tom de reclamação. Eu não tenho marido. Vai lá buscar seu marido. Eu não tenho marido. Aqui ela não está abrindo o coração, ela apenas tem uma resposta rápida. Ela diz, eu não tenho marido. Jesus conta tudo o que ela está fazendo. Jesus, de fato, você não tem marido. Os 5 irmãos que você teve, não é teu. E esse com que você está agora também não é seu marido. E aí ela fica admirada.
Verso 19. Disse a mulher: Senhor, eu vejo que é profeta. Nossos antepassados adoram neste monte, mas vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar aonde deve se orar ou adorar. Verso 21, Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Às vezes nós ficamos procurando os lugares. Aliás, tem muita gente, né? Tem muitas denominações que ficam ali. Até hoje se tem essa percepção de subir um monte. Aqui em Salvador tem um lugar, ali em Itapuã, há muitos anos era um lugar onde as pessoas iam orar, mas agora acho que a prefeitura inclusive estabeleceu, é chamado Monte Santo. Monte Santo, bonito, com estacionamento. Antigamente tinha até um risco de assalto, agora não mais. E você sobe aquela duna de areia e você vê as pessoas vindo ali. Eu contei já para os irmãos uma situação em que eu subi com a minha irmã, a minha prima Marlene, né? Em que nós estávamos de bermuda, claro, íamos para a praia, mas antes de ir para a praia, vamos subir ali. Nós fomos subindo e uma mulher disse: onde é que vocês vão? Vamos conhecer. De bermuda, aqui é lugar santo. Tá certo. E as pessoas começam agora a santificar a areia, lugar. E começam a idolatrar, inclusive, lugares para orar. Ah, mas Jesus subiu os montes. Era o lugar onde ele se sentia mais sozinho, aquele bando de gente perseguindo ele o tempo todo. E Jesus disse para os samaritanos: olha, de fato vocês adoram aqui, mas não é um monte Gerizim, inclusive, né? Não é o Gerizim, não é em Jerusalém. Não é. Vai chegar o dia, e de fato já chegou, em que meu Pai está procurando os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. A salvação, de fato, vem dos judeus, e ele está se referindo a ele mesmo. Verso 24, Deus é espírito e é necessário que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Verso 25, disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Ela diz: eu sei, eu creio que o Messias chegar. E olha só essa declaração que eu acho uma das mais importantes. Então Jesus respondeu no verso 26, eu sou o Messias. Sabe o Messias que você está esperando? Sabe o Messias que todos estão esperando? Eu sou o Messias. Essa é uma declaração muito forte e uma das raras declarações que Jesus diz: eu sou Deus, eu sou esse Messias, é eu que estou falando com você. Já imaginou, irmão, se você estivesse olhando para Jesus e ele dissesse: eu sou Jesus? O que você perguntaria para ele? O que você faria? Provavelmente desabaria em choro, né? De alegria. É eu que estou falando contigo. E nessa conversa, verso 27, naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Por que surpresos? Porque os judeus não falam com mulheres, porque os judeus não falam com os samaritanos. Mas ninguém perguntou nada, o que querem saber, ou por que está conversando com ela. Verso 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: aqui nós temos um testemunho. Aqui essa mulher foi impactada. Venham ver o homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Essa mulher que antes tinha vergonha de ir de manhã, ela tinha vergonha e se sentia mal. Por quê? Porque todo mundo apontava para ela. Ela sabia dos seus erros, dos seus pecados, e agora ela perde a vergonha. Por quê? Porque ela teve um contato com Jesus. Ela viu o Messias, ela agora creu no Messias, e ela se tornou então
a primeira missionária de Samaria. Sim, ela vai lá. Aliás, é em função dessa declaração, desse trabalho que ela fez, é que depois, lá em Atos, os apóstolos vão enviar, então, lá, 2 apóstolos para saber mesmo se os samaritanos foram alcançados. E perguntaram aos apóstolos: vocês receberam o Espírito Santo no momento em que... Nem sabemos quem é o Espírito Santo. E ali oraram, e ali houve batismo, e ali houve inclusive manifestações de línguas estranhas, né, que nós chamamos de línguas estranhas. Para quê? Para que os apóstolos também olhassem: não, se os samaritanos estão falando em outras línguas, então só pode ser Deus. Lembre-se que Paulo está dizendo lá em Coríntios, capítulo 14, a partir do verso 21, que as línguas é um testemunho e é uma prova para os descrentes. É para que você que é incrédulo, que acha que Deus não opera, precisa que alguém fale em outra língua para dizer: então agora é Deus. Veja, mas tudo isso começou quando? Depois da conversa com Jesus. Os samaritanos foram alcançados por o testemunho dessa mulher. E ela voltou à cidade gritando ao povo: venham ver, eu encontrei o Messias. Não é mais ou menos assim a sensação de que quando você foi alcançado? Comigo foi assim. A partir do momento que o Espírito Santo entra na minha vida, eu começo a ler a Bíblia diferente, eu começo a ver o mundo diferente, os passarinhos cantavam e as cores eram mais vibrantes. E eu queria contar de Jesus para todo mundo. Era na borracharia, era no posto de gasolina. Normal de novo convertido. Às vezes a gente tem que dizer para o novo convertido: calma, calma, respira, calma. Não acontece assim? Não aconteceu com você assim? Talvez sim, talvez não. Mas eu já vi muita gente, o novo convertido. Por isso que é muito gostoso trabalhar com o novo convertido. Por isso que a gente pega o novo convertido, o novo decidido, e traz para uma classe de EBT, uma classe de discipulado, e diz, explica, para ele não sair falando qualquer coisa. Mas a alegria dentro dele é imensa. Talvez não esteja na hora da gente virar a chave e dizer: eu também quero voltar a ser, né? A gente canta aqui, né, Big? Quero voltar ao primeiro amor. Quero voltar ao princípio, eu quero ter o mesmo comportamento de um novo convertido, mas agora com mais conhecimento, e dizer: olha, Jesus é real. Esse homem que eu conheci e que entrou no meu coração é real e ele pode todas as coisas. Essa mulher começou a falar aos 4 ventos: venham ver. Será que ele não é o Cristo? Verso 30. E então saíram da cidade e foram aonde ele estava. Ou seja, saíram da comunidade e foram até o poço de Jacó. A cidade, os moradores creram. Primeiro, todo mundo sabia da vida daquela pessoa. Sabe aquela pessoa que você sabe que é pecador, que está lá? Você sabe alguém que está lá, que sabe envolvido com droga, envolvido com bebida? Sabe aquele Zé Ninguém? Aquele Zé Ninguém agora está diferente. Aquela pessoa que era cabisbaixa, que se escondia, que se espreitava, essa pessoa está batendo porta por porta: venham ver. Não falta em nós esse comportamento de sair falando para todos: venham ver Jesus. E essa mulher então desloca aquela cidade. Parece que eu estou vendo gente deixando a casa, né? As donas de casa desligando a panela de pressão, desligando o fogo, trancando os meninos em casa. Deixa eu ver essa mulher, olha o que ela está dizendo, olha como que ela está. Deve ter sido. E quando chegaram lá, verso 11, enquanto isso os discípulos insistiam, enquanto o povo está vindo, tá? Enquanto isso, enquanto ela vai chamar, enquanto o povo está vindo, uma outra cena continua acontecendo no poço. Enquanto isso os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Afinal de contas, o senhor está cansado, o senhor está aqui conversando com essa mulher. Essa mulher então vai para a cidade, nós estamos voltando e nós compramos o alimento. Olha o que ele disse, verso 32. Mas ele lhes disse: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida para ele? E aqui tem uma outra fala de Jesus que é fantástica. Verso 34, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a obra. Nós somos enviados para concluir a obra. Vamos concluir a obra toda? Não. Você vai concluir a sua obra. O que Jesus lhe chamou para você fazer. O
que haveremos de comer, o que haveremos de beber, o que haveremos de vestir, todas essas coisas o Senhor vai suprir. O nosso desejo e a nossa missão precisa ser cumprida. A nossa fome deve ser de fazer a vontade daquele que nos enviou. Quem nos enviou? Jesus. Deus Pai enviou Jesus, seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus desceu, cumpriu a missão. Quando Jesus estava para subir, ele diz, olha, todo o poder me foi dado. Atos capítulo 1, verso 8. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Foi isso que foi pregado ontem aqui. Portanto, eu sou o poderoso. É eu que estou mandando. Vão. Enquanto vocês vivem, como disse o pastor Marcelo, enquanto vocês estão vivendo, enquanto vocês estão respirando, respirem por Jesus. Vão por onde? Comecem por Jerusalém, comece com a sua casa, comece com os seus filhos, comece com a sua esposa, marido, parentes, comece por Jerusalém. Desçam para a região da Judéia. Vão para Samaria. Olha que coisa importante. Jesus diz, vão para Samaria. Quase que ele diz, assim como eu levei vocês para os samaritanos, vão para Samaria, vão para os lugares difíceis e vão até aos confins da terra. Vocês dizem, daqui a 4 meses haverá colheita. Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebeu o seu salário e conhece o fruto da vida eterna, de forma que se alegram juntos com aquele que semeia e colhe. Assim é verdade o ditado, um semeia e o outro colhe. Isso não é verdade, irmãos? Quantas vezes pessoas que chegam aqui, pastor, ore por mim, e ali ele entrega a sua vida para Jesus. Igual, não sou eu. Mas eu colhi um fruto que alguém, quem sabe há anos, isso aconteceu comigo. Minha mãe, minha família orando por mim, orando uma vida, oraram por 38 anos. E aí um belo dia o pastor Abraão abriu a boca e pregou. E Jesus então me encontrou e o Espírito Santo me convenceu. Um plantou, mas é o outro que colhe. Para nós, irmãos, a alegria é a mesma. A alegria de quem semeou e de quem colheu deve ser a mesma. Nós temos que plantar. Semear, não é isso, minha irmã? Semear. Talvez eu não saiba plantar e nem semear a semente dessa terra, mas nós temos que saber semear a boa semente. Agora mesmo estou pensando em passar no mercado e comprar uma abóbora. Não que eu goste de abóbora, mas eu só quero a semente. Se você quiser abóbora, eu até lhe dou. Eu só quero a semente. Vou tentar agora plantar abóbora. Não sei se vai dar. Mas essa semente que nós estamos pregando, ela é boa. Ela é fantástica. Ela brota, irmãos. E nós estamos com a nossa aljava cheia de sementes. É bem verdade que isso vai depender do Espírito Santo, vai depender da boa terra. Lembra? O semeador saiu a plantar. Algumas sementes vão cair no espinho, outros vão cair no rochedo, outros vão cair... Algumas sementes o passarinho, o inimigo vai levar, é verdade. E nós vamos desanimar? Eu agora querendo plantar abóbora. Não vou desistir. Se alguém tiver alguma semente em casa, me dê. Não sei qual é, mas vou plantar. Quero plantar pepino. Tomate eu sei que nasce, é só jogar eu sei que nasce. Vou começar a plantar. A alegria de quem semeia é a colheita. Sabe o que é gostoso quando você planta e o fruto dá? Já percebeu que quem planta sempre quer dar? Olha, o quiabo que eu peguei. Uma vez eu plantei quiabo lá em casa. Tá aí Marcos que não me deixa mentir. Rapaz, bateu tanto quiabo. Você sabe que o quiabo você não consegue fazer uma colheita única, né? Disso eu entendo. E também sei que ele fura a mão. Horrível. Você começa a nascer os quiabos, todo dia você tem que colher. De cada pé, colhe 2, 3. Gente, se você esquece um dia, perdeu o quiabo, já ficou duro. É assim. Irmãos, a semente que nós plantamos é tão boa que nós vamos colher todos os dias. Talvez não seja eu que colha. Talvez o que eu esteja pregando aqui, irmãos, alguém vai. Mas a alegria de saber que frutificou, que deu fruto, que alguém colheu, é a mesma. A alegria de quem colhe é a mesma de quem planta. A semente que nós estamos plantando é ótima.
E aí Jesus vai dizer assim, verso 38, olha a sua Bíblia, isso aqui é importante. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. É isso que Jesus está dizendo. Os profetas vieram antes de vocês, discípulos. Foram eles que pregaram e vocês estão colhendo. Mas a alegria deve ser a mesma. Continuando, verso 39. Muitos dos samaritanos daquela cidade, muitos creram nele por causa do seguinte testemunho dado por aquela mulher. Irmãos, aqui é importante, preste bem atenção. Ela teve coragem, ela teve um encontro com Jesus, a vida dela foi mudada, e porque a vida dela foi mudada, ela teve coragem de pregar. Olha para mim aqui, você recebeu a Cristo? Amém? Quantos receberam a Cristo? Levante a mão. Todos vocês deviam estar alegres. Todos vocês deviam estar como aquela mulher. Venham ver o homem que eu encontrei. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque ela deu testemunho. Porque ela deu testemunho. Muitas vezes nós vivemos uma vida inútil. Muitas vezes nós vivemos uma vida apenas para pagar boletos e a nossa única preocupação, quem sabe, é o nosso próprio umbigo. Todos nós teremos que prestar contas. Você está semeando enquanto você vive? Muitos creram porque ela falou. Muitos creram porque ela teve coragem de abrir sua boca e ir à frente e falou. E o texto começa dizendo, ele me diz tudo o que eu tenho feito. Verso 40, assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. Verso 41, por causa da palavra de muitos outros creram, e disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você nos disse, mas quem é que chamou? O importante é convidar seu vizinho para vir à igreja, para ouvir a palavra. Ah, pastor, essa pessoa não quer vir, então vá lá. Minha irmã, minha amiga, meu amigo, você tem 1 minuto que eu quero contar uma história. Você não precisa preparar esboço. Conte uma história da Bíblia. Conte como Jesus fez. E se você, quem sabe, não sabe, conte da sua vida. Conte os seus testemunhos, como ela disse. Que Bíblia a samaritana levou para pregar? Qual é a versão? Foi a NVI, a NLTH? Qual foi a versão que essa mulher usou? Ela usou a vida dela. Ela disse, olha, eu encontrei um homem que contou todos os meus pecados. Ele me disse que ele era o Messias. Às vezes, irmãos, você não precisa nem mesmo da palavra. Você é a carta viva escrita não por mãos de homens. Basta que você queira. Basta que você tenha a coragem, como ela teve, de ir lá e falar. E aqueles homens disseram, agora nós estamos crendo só porque você disse. Veja, ela não era mais uma pecadora. Agora ela estava no meio daquelas pessoas. Os homens, as mulheres agora passavam a ser agradecidos a ela. Você abriu meus olhos. Por causa de você, samaritana. A cidade dos samaritanos foram transformados. Uma pecadora conseguiu fazer uma cidade alcançar a Cristo. E nós? E nós? Que eles disseram, nós mesmos, nós ouvimos e sabemos que Ele é realmente o Salvador do mundo. Irmãos, nós vivemos um momento difícil. Nós estamos vivendo, irmãos, em tempos de instabilidade, onde a violência, a estupidez humana, a falta de amor, o esfriamento espiritual, o afastamento da verdade tem causado estrago, inclusive, no meio da igreja, no meio da nossa sociedade. Hoje, irmãos, é difícil você falar alguma coisa, ainda mais que eu estou transmitindo aqui. A gente tem que saber as palavras que fala. Ontem, no Resenha da Fé, eu falei com os seminaristas, olha, nós vamos transmitir ao vivo. Está gravando, depois eu vou editar, mas eu quero que vocês pensem no que vão dizer.
porque nós estamos transmitindo ao vivo. Eu estou transmitindo ao vivo, falando para você que está aqui e você que está nos ouvindo. E essa gravação vai ficar, não se sabe até quando. Eu vou morrer e vocês vão poder matar a saudade do pastor Marcos olhando por essa imagem. Internet é isso. Hoje é difícil você falar porque você tem que escolher as palavras para não ofender as classes sociais, né? As formas. Querem mudar a nossa forma, querem tirar de nós o nosso bom português, né? É difícil. Hoje você não sabe quem é ele, quem é ela, se é que dá para dizer isso. É uma confusão, irmãos. Esse dia eu estava assistindo um vídeo, eu não entendi. Quase tem que pegar um papel e começar a anotar. Porque são tantas categorias e subcategorias. O mundo está, irmãos, num momento terrível. E esse é o momento de colheita. A polaridade está estabelecida em nosso país. E quando digo polaridade, você associa logo a política. Mas não é só a política, não. A polaridade, inclusive, na forma de pensar. A polaridade está estabelecida. A intolerância já está atingindo. Intolerância religiosa. Tanta intolerância. Nós estamos vivendo esse momento difícil. Paulo já advertiu Timóteo. Eu vou ler e vocês acompanham. Coloque para mim aí, Decon, se você conseguir. A segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, de 1 a 5. Diz assim, Paulo dizendo assim: saiba disso, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Ele não diz difíceis, ele diz terríveis. Por quê, Timóteo? Os homens serão egoístas. Você conhece alguém egoísta? Serão avarentos. Só quer saber nele, porque quem é egoísta normalmente é avarento. Egoísta está dizendo, eu quero ser o centro das atenções, é eu que interesso, me cuide, me elogiem, me papariquem. Tudo é eu, tudo para mim, eu sou o centro. Avarento tem a ver com dinheiro. Farinha pouco, meu pirão primeiro. São presunçosos, são arrogantes, são blasfêmios, são desobedientes aos pais, são ingratos. São ímpios, sem amor pela família, são irreconciliáveis, são caluniadores, sem domínio próprio, que vem na telha fala, o que vem no coração fala. São cruéis, são inimigos do bem, são traidores, traidores de suas famílias, traidores do evangelho, são traidores no modo geral, são precipitados, são soberbos, são mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E mais, eles têm aparência de bonzinho. Essa que é a pior dificuldade. A pior dificuldade é você olhar para alguém em que ele aparenta ser bonzinho. Porque quando você olha o inimigo, a gente já sabe, aquilo não vale nada. Ok, vou tomar cuidado com ele, porque eu já sei que a peça... Mas Paulo está dizendo, vai ser momentos terríveis. Isso vai acontecer na sociedade? Sim. Mas vai acontecer dentro das nossas... inclusive igrejas. A sociedade está vivendo isso aqui, irmãos. E ela carece do amor de Deus. Essa é a hora em que as pessoas estão vivendo esse momento. Essa é a hora. E Paulo vai dizer, afastem dessas pessoas também. É a hora de colheita. É a hora, irmãos, da gente ir ao encontro dessas pessoas que estão sendo pressionadas. O mundo está chegando num momento difícil, irmão. A cada ano, o que nos espera 2025, 2026, como vai ser? É só olhar para trás e pensar. E no ano 2000, como a gente era feliz e não sabia. E reclamávamos, como agora. 2024, nós estamos em julho. No dia 15, anote você que está nos ouvindo. Daqui um ano, quando você for ouvir essa pregação, você diz, olha, o pastor estava dizendo que ela estava terrível lá. Imagine agora. Irmãos, é tempo de sair colhendo. Enquanto uns colhem e se alegram com a colheita, outros estão plantando. Aliás, todo cultivo é assim, né? Você colhe uma lavoura, já vai preparando a terra para outra e ao mesmo tempo está ali. Na primeira chuva, planta-se. Eu estou vendo ali em alguns estados, em algumas cidades do sul, eu vi no Globo Rural enquanto me preparava para ir para a igreja domingo passado, e os agricultores dizendo
que estavam ali então esperando. A terra foi gradeada, foi arada, mas não pode plantar. Por quê? Porque não choveu. No nosso caso, irmãos, o campo está pronto. Seja para colher aqueles que estão sofrendo, colher aquelas vidas que não aguentam mais sofrer humilhação de Satanás, como aquela mulher. Essa mulher estava oprimida. E Jesus veio para libertar ela. E os campos estão prontos para a plantação. A igreja de Cristo colhe e planta o tempo todo. O tempo todo. Nós precisamos aprender as estratégias de Jesus, os pontos, como é que eu converso, como é que eu me atraio. Eu preciso falar, testemunhar com a minha própria vida sobre aquilo que Jesus fez. Samaria foi alcançada. O lugar mais terrível, aonde os judeus jamais pisavam os pés, Jesus foi. Nós precisamos de gente com coragem para ir além da nossa zona de conforto. Graças a Deus, que nós estamos aqui como discípulos prontos a ir para todos os lugares. Aqui nós temos Fabrício, que faz parte de Mãos à Obras e que vão para lugares, Fabrício, eu tenho que tirar o chapéu. Tem lugares que eu olho as suas fotos, as suas histórias, meu Deus, louvado seja Deus, porque tem homens e mulheres de coragem compondo Mãos à Obra. Eu nunca vou me cansar de lembrar do trabalho voluntário que vocês fazem para Deus. Aí Fabrício, que não gosta nem que eu fale. Não faz nem a mídia, devia fazer. Devia fazer como a galinha. Quando a galinha bota, ela faz o quê, irmãos? Canta e canta alta. Né? Fabrício não faz isso, porque eu conheço o coração dele. Aqui nós temos missionários. Olha aí. Nós agora estamos formando essa equipe missionária. Irmãos, essa igreja, aqui ao receber nosso irmão lá, ao receber os visitantes, isso aqui, irmãos, está no nosso DNA. Vamos fazer, eu me orgulho de fazer parte e ser parte de uma igreja que se preocupa. Vamos colhendo e plantando, enquanto dá tempo. A nossa prioridade deve ser falar do amor de Deus. Por quê? Porque os tempos são terríveis. Cada um de nós precisa ter essa preocupação. Essa mulher samaritana, mulher que era desprezada, que não tinha nenhuma perspectiva, se tornou a primeira missionária. Ontem nós tivemos aqui a missionária Tamires, falando de Lídia. E eu já preguei a respeito disso, dizendo que essa mulher, essa comerciante, ela foi a primeira mulher alcançada na Europa. E a partir dessa mulher, nós temos toda a história na Europa. Hoje nós falamos também dessa mulher que foi alcançada no lugar terrível chamado Samaria. Nós vamos alcançando. Basta alcançar um, irmãos. A gente não precisa, como fazíamos nos anos 80, com Billy Graham, grande pastor batista Billy Graham, que reunia nos estádios milhares de milhões de pessoas, aquelas cruzadas evangelísticas. Se você puder fazer, amém. Mas hoje, se você falar para uma pessoa, essa pessoa sai espalhando a boa palavra. Escolha um alvo. Escolha um. Trabalhe com um. E nós vamos alcançar muita gente. Talvez você não colha efetivamente. O próprio Jesus diz, olha, vocês estão desfrutando de algo que vocês não plantaram. Mas você vai se alegrar. Jesus é justo. E no dia de dar a sua recompensa lá no céu, você vai ganhar crédito que você vai dizer, por que é como se você recebesse dinheiro e dizer, por que eu estou recebendo esse dinheiro? Não me lembro de eu ter trabalhado. Ele diz, eu lembro. Você foi, você falou com aquilo lá, você visitou um enfermo, você falou de mim, está aqui o crédito. Lá no céu nós receberemos crédito por todo o trabalho, ainda que o pastor Marcos não reconheça, ainda que a igreja não reconheça, ainda que ninguém reconheça, ninguém saiba. Mas o grande Jesus, o juiz, o justo juiz, ele vai nos dar recompensa, irmãos. O nosso trabalho não é em vão. Amém, irmãos? Vamos ser igual a essa missionária, a mulher samaritana. Nem nome ela tem, apenas a mulher samaritana. Ela foi uma missionária e teve coragem de pregar. Abaixe sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós olhamos essa história dessa mulher em que o Senhor teve uma conversa pessoalmente com ela.
Senhor, nós vimos que ela no começo, ela não entendia do que o Senhor estava falando. Assim nós, ó Deus, quando falamos do Evangelho, tem muita gente que não entende. Tem muita gente que procura a igreja para matar a fome, muita gente procura a igreja para resolver os seus problemas aqui e agora. Tem pessoas que não entendem, mas o Senhor se apresentou como o Messias. E aí sim, ela creu no Senhor. E aí sim, Pai, cabe a nós pregarmos ao Senhor. Cabe a nós apresentar o Messias para esse povo baiano. Cabe a nós, aqui na Boca do Rio, apresentar o Messias aos nossos moradores, nossos vizinhos, ao fim de linha. Cabe a nós dizer que Jesus é bom e que Ele pode salvar, como aqueles samaritanos no último versículo disseram, nós cremos que Ele era o Salvador. Oh Deus, nos dê força, nos dê estratégia como Jesus teve. Nos ajude, ó Deus, ter a alegria, a coragem de sair semeando. Os campos, de fato, estão brancos. Em outra passagem, a Bíblia vai dizer que são poucos os trabalhadores. Mas nós, Senhor, estamos aqui nessa igreja. Ainda somos poucos, é verdade. Mas nós queremos estar completamente direcionados. A nossa fome e o nosso objetivo é de pregar a sua palavra. Dizer que Jesus pode transformar a sua vida. Se há alguém aqui ainda hoje que ouviu essa palavra e que diz, eu quero, como aquela mulher, eu quero beber dessa água. Se há alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, dizendo, eu quero dessa água, eu quero esse Jesus, eu quero ter vida eterna, pode levantar sua mão e nós vamos orar para a sua vida. Se você está ouvindo essa mensagem, é com você que Jesus está falando. Se você quer entregar a sua vida para Jesus e quer ter uma mudança na sua vida, essa é a oportunidade que Deus está te dando nessa manhã. Você pode fazer isso aqui, você pode fazer isso inclusive na sua casa. Deus procura os verdadeiros adoradores, os que adoram Ele em espírito e em verdade. Você pode receber a Cristo no templo da Nípes, você pode receber a Cristo nas ruas, debaixo de um pé de cajueiro, aí na sua casa, aí pelo telefone celular. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Os que adoram em espírito e verdade. Aqui estão, Senhor. Aqueles que te recebem, aqueles que te amam. E nós nos comprometemos a espalhar essa verdade. Em nome de Jesus, é que nós oramos, pedindo que o Senhor nos leve em paz para nossas casas, que possamos retornar hoje às 19 horas, em paz, para continuar adorando o seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos tocar uma canção. Temos cantina, gente? Temos cantina. Nos ajude, todo o dinheiro na cantina, enfim, nós estamos em campanha. Vamos reverter isso, estamos revertendo isso ao campo missionário. Muito obrigado a você que veio. Vamos levantar, vamos cantar, estamos dispensados. Deus abençoe. Até às 19 horas.